perder. Ele dará glória por tudo meu ser, porque não há maior mais forte em quem louvarei. Graças paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos que estão presentes no culto, os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós somos uma família e espero que todos os que estão aqui nos visitando se sintam em família. Irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura do Salmo 103 com os irmãos. Eu gostaria de pedir para que se colocassem de pé, para que seja feita a leitura do Salmo 103, e logo após nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, então, por mais esse momento, por mais este culto, que nós estamos reunidos na presença dEle, e que nós possamos nos esvaziar daquilo que nós trouxemos às vezes durante o dia, todo o cansaço, daquilo que tem pesado, talvez de você estar aqui hoje, ou quis te impedir de chegar até aqui. O Senhor te trouxe esta noite e que nós possamos adorá-lo, porque Ele é digno. Amém? Salmo 103 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia, vamos orar. Senhor Jesus, ó Deus, que os nossos lábios, Senhor, que a nossa alma, Pai, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos, que o nosso corpo, ó Deus, bendiga o Senhor. Exalte o seu santo nome, Deus, porque nós cremos na tua presença, Senhor Jesus, neste lugar. Nós nos reunimos aqui para invocar o teu santo nome, para adorar o Senhor com o que nós temos, Pai, e com o que nós somos. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que perdoe os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, e recebe este culto, Senhor Jesus, que será prestado ao Senhor nesta noite, ó Pai. Que o Senhor, Pai, seja engrandecido, que o Senhor seja exaltado, que o teu nome, ó Pai, seja manifesto aqui, Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, ó Pai. O nome ao qual foi dado todo o poder
poder no céu, na terra, embaixo da terra, ó Deus, onde houver vida, ou onde houver morte, ó Pai, o teu nome, ele está presente, porque o Senhor é a vida, ó Deus, o Senhor ressuscita, o Senhor venceu, ó Deus, o mal e a morte. É por isso, Senhor Jesus, que nós estamos aqui. E pedimos ao Senhor que as pessoas que estão aqui nesta noite, ó Deus, possam ser transformadas pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Pai, do pecado, ó Deus, daquilo que nós carregamos conosco, que não agrada ao Senhor. E recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração, em nome do Teu Filho amado. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, ainda de pé. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Pai. Oh, Pai amado, quão lindo o seu nome é, Pai. Isso é essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. José para buscar
para declarar, Pai amado, que só o Teu nome tem todo o poder, Pai. Em Gênesis capítulo 1, vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus habitava ali. Ele andava sobre a face das águas. E mesmo assim, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor cuidou, o Senhor nos trouxe aqui essa noite para que nós tivéssemos vida hoje. E Ele tem todo o poder, toda a autoridade. E aqui Ele vai falar que disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós temos um Deus de palavras, nós temos um Deus de promessa. E só Ele é santo, só Ele é digno de ser louvado. Ô Jesus, tudo está preparado, Pai amado, para te receber. E todos os versos e todas as canções que nós cantamos aqui hoje era para glorificar, para adorar o Teu reino de vida eterna. Domínio e o poder, amém.
Senhor, tu tem toda a palavra e todo o poder. Não há Jesus, nunca haverá porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. É por isso que nós estamos aqui, Pai amado, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, que ele morreu, ele cresceu, ele viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou. Declaramos, Jesus, declaramos, Pai amado, que só o Senhor és Deus, Pai. Receba, Pai amado, nosso louvor, nosso culto, a nossa adoração, como um bom perfume, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para a agenda da semana da nossa igreja. Começando aí na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso PG. Essa quinta nós não tivemos por conta do feriado, mas próxima quinta-feira nós estaremos aí reunidos em nossos PGs, né? Quem não pertence a nenhum e deseja participar, procurem os líderes, né? Vejam aí qual PG que acontece mais próximo da sua casa. Tem em todo lugar, daqui até Santa Maria tem PG, então não vai ser por falta de local que você não vai estar. Então procure aí o PG mais próximo da sua casa e faça parte, meu irmão. No dia 12 de junho, na próxima sexta-feira, né? Já é sexta-feira, dia 12 agora, nós teremos aí o nosso jantar de casais. Então, já encerraram as inscrições? Tem 5 vagas, são 5 casais aí que podem participar. Procurem aí a irmã Tereza, o irmão Osvaldo para fazer a inscrição. Já é na próxima sexta, o jantar de casais aí para quem talvez não se programou, ainda dá tempo, né? Dia da Família será no próximo domingo, então domingo nós não temos atividade pela manhã na igreja, será apenas um culto à noite às 19 horas. E dia 30 de junho nós vamos então fazer o relógio de oração, com orações de louvor e gratidão. Nosso relógio de oração. O pastor Josué deve dar mais informações a respeito, mas eu acho que são esses os avisos. Aqui para mim, pelo menos foi sim. Meus irmãos, nós vamos para o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas. E nesse momento, os irmãos que trouxeram a sua contribuição para o celeiro do amor podem estar, então, trazendo as suas ofertas. Da mesma maneira, quem não quiser, quem não oferta mais em espécie, né, para me deixar aqui, nós temos os QR Codes nas cadeiras, então os irmãos podem estar fazendo uso desses QR Codes. Fiquem à vontade, os que estão nos visitando. É um costume da nossa igreja, é um mandamento do Senhor, é bíblico. Nós fazemos por gratidão ao Senhor, porque nós obedecemos e honramos a Deus. Então fiquem à vontade aqueles que estão nos visitando. É o que nós como igreja fazemos. Fique à vontade para você vir, dar a sua oferta ou não. Nós vamos estar então cantando enquanto os irmãos fazem o seu momento de oferta. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para nós estarmos orando, para nós estarmos dando início então a esse momento. Vamos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Senhor Jesus,
por esse momento aqui, nós reunidos como igreja, ó Pai, nós queremos obedecer ao Senhor, Pai, obedecer aquilo que o Senhor nos deixou, ó Deus, como orientação. Nós queremos cumprir, Senhor Jesus, os Teus mandamentos, Senhor Jesus. Nós queremos obedecer ao Senhor, porque como nós ouvimos hoje, ó Pai, obedecer é melhor que sacrificar, Pai. E nós queremos honrar o Senhor, sim, ó Deus, através das nossas finanças, através das nossas ofertas, ó Deus. Que o Senhor seja adorado, Senhor Jesus, também assim. E que nós possamos, ó Pai, glorificar o Teu santo nome. Senhor Jesus, abençoa, ó Deus, tudo aquilo que vem, todas as ofertas, tudo aquilo, ó Deus, que entra financeiramente, ó Pai, como ajuda para a nossa igreja. Que seja, Senhor, usado para o Teu reino, para a propagação do Teu reino, Senhor, para o crescimento do Teu reino, para alcance de pessoas, Pai. Que tudo que nós temos, ó Deus, nós sabemos que vem das Tuas mãos. E pedimos ao Senhor que nos abençoe, ó Deus. E pedimos ao Senhor que nos oriente quanto ao uso, ó Pai, a mordomia, Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia que nos acompanharam, ó Deus. Pelo pão, pelo alimento que o Senhor nos forneceu, ó Deus. Obrigada por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos? Quando olhar para o nosso passado, nós pensamos, como o Senhor
Senhor. Quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. E não é porque nós somos bons, queridos. É porque o amor do Senhor, é porque vem dele. Não vem de nós. Não vem das nossas mãos. Não para nós, para que nós não possamos nos gloriar. Mas por quem ele é, pela graça que habita nele. Então nesse momento, meu querido, adore ao Senhor, porque esse ousado amor nos buscou quando não havia mais esperança para nós. Nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor fez como aquele homem que socorreu aquele homem que estava na estrada. O Senhor limpou as nossas feridas. O Senhor nos deu novas vestes. O Senhor curou as nossas feridas, os nossos machucados, aquilo que amaldiçoava a nossa alma, aquilo que sujava o nosso nome. O Senhor refez, aleluia. Assim como ele fez com Jacó. Não mais Jacó, não mais enganador Jacó. Você tem outro nome, e o seu nome é Israel, é príncipe do Senhor. O Senhor refez a história de Jacó, não mais enganador, mas agora ele pertencia ao Senhor. Por causa desse amor, queridos, que nós estamos aqui hoje. E por causa da graça do Senhor, que nós estamos aqui hoje. Aleluia. Onde eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou, me mereci, que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte vi da glória, nós merecemos o inferno, Senhor. O cordeiro que por mim se ergueu, o cordeiro que tira o pecado do mundo, e os meus pecados levou. Seja o Senhor, Pai, neste lugar, nesta noite, ó Deus. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou, quem era
tua misericórdia, Senhor, nos acompanha todos os dias. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Nós adoramos o teu nome neste lugar, Deus. E pedimos para que o Senhor receba a nossa oferta de adoração, ó Deus, no teu santo trono. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos. Que bênção que você saiu hoje de sua casa com sua família e está aqui conosco para adorar a esse Deus rico em graça, rico em misericórdia, rico em salvação e que nos reúne aqui hoje. Como é bom, meus irmãos, como é bom num domingo como esse, nós não estarmos em outro lugar, nós estamos aqui, louvando o Senhor. Então, é como disse a nossa irmã no início, o Senhor, Ele preparou todas as coisas para que nós conhecêssemos a sua graça e o seu amor. E até mesmo você que está aqui nos visitando hoje, está envolvido por essa graça. Então, se sinta bem em nosso meio. A nossa irmã também disse que nós não temos o hábito de apresentar formalmente, pedir que você se coloque de pé, para que você se sinta bem em nossa casa, para que você se sinta bem em nosso meio. Mas saiba que o seu nome já está nas nossas orações, de uma maneira ou de outra. Que o Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta antes de mais nada. Quem é que gosta aí de aniversário? 1, 2, 3, 4, achei que ia ser geral, sabe? As crianças pelo menos levantou, vou perguntar de novo. Quem gosta de aniversário? Quem gosta de comemorar? Melhorou um pouquinho, impressão do pastor, né, irmão Wesley? Olha só, meus irmãos, nós estamos em um mês muito importante para a história da nossa igreja. Neste mês de junho, no dia 30, de forma específica, nós estaremos completando 30 anos de primeira igreja batista no Parque Mingona. Eu vou falar de novo, que aí dá uma glória a Deus na geral, tá vendo? Meus irmãos, nesse mês de junho, no dia 30, de forma específica, estaremos completando 30 anos de primeira igreja batista no Parque Mingone. Amém, amém. Assim, meus irmãos, glória a Deus mesmo. Porque, como diz o tema que nós escolhemos, o Senhor desde a primeira pessoa que teve essa visão. Nem sei quem foi, espero um dia saber, sabe? Desde aquela primeira pessoa, desde aquele primeiro grupo de pessoas, de grupo em grupo. Como é que nós temos, irmã Camila? De geração em geração. De geração em geração, o Senhor foi cuidando dos detalhes, cuidando das pessoas, cuidando das vidas, dos pastores por aqui passaram, das famílias que por aqui passaram, até chegar nas famílias de hoje, até chegar na estrutura de hoje. Meus irmãos, precisamos comemorar esses 30 anos com grande alegria. E esse é o nosso chamado. Por isso, o nosso tema de aniversário, para comemorarmos no mês de julho, nós vamos comemorar na primeira semana de julho, será de geração em geração, o reino permanece, a missão continua. Amém? Amém. Tá fácil, não tá? Bora repetir? Bora? De geração em geração, o reino permanece, a missão continua. O nosso versículo base será ali em Salmo 145, verso 4, que diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Então, meus irmãos, isso será no dia 30. Mas nós vamos comemorar nos dias 3, 4 e 5, se eu não me engano, dia 30 dá numa terça ou quarta. E aí passamos para terça, alguém falou em terça. E aí nós passamos para o final de semana seguinte, onde nós vamos ter aqui alguns convidados. Já orem por eles. Orem pelo pastor Wendel, foi pastor aqui há um tempo atrás, estará aqui conosco. Orem também pelo pastor Joel. Talvez muitos de vocês não conheçam, mas eu conheço. Pastor missionário, homem de oração, vai estar aqui orando pelos próximos 30. Meus amados irmãos, a nossa tarefa é orar com gratidão pelos 30 que passaram,
e consagrar ao Senhor os 30 que virão, para a glória do nome dele. Amém? Por isso, a irmã colocou aqui nos avisos e eu quero lembrar os irmãos, no dia 30 especificamente, que é o dia do aniversário, no dia 30, nós vamos fazer um relógio de oração. Esse relógio de oração, preste atenção nisso, para você já ir trabalhando isso na sua vida. Esse relógio de oração você não vai pedir. Sabe quando a gente faz aquele culto de oração? E aí a gente fala, irmão, ore aí agradecendo por esse motivo. Aí o irmão começa, ele fala, Senhor, obrigado por isso. E agora, Senhor, quero te pedir, quero te pedir, quero te pedir, quero te pedir. Nesse dia, você não vai pedir. No dia 30, você vai participar de uma oração, de um reloginho de oração, o dia inteiro, de meia-noite a meia-noite. Nós vamos orar de 15 em 15 minutos com alguma pessoa diferente da nossa igreja, que esteja aqui ou que já tenha passado por nós. Nós vamos completar essa lista de 15 em 15 minutos, criança, adolescente, jovem, adulto. Nós vamos orar de 15 em 15 minutos, agradecendo. Repete, agradecendo. Louvando. Então nós vamos agradecer e vamos louvar o Senhor pela existência dessa igreja. Então, imagina, irmã Raimunda, você vai orar 15 minutos, uma oração de gratidão e louvor, sem pedir nada. Vamos fazer o exercício, viu, irmãos? Por isso que eu estou avisando agora. No dia 30, você vai orar 15 minutos, irmão Rafael, agradecendo e louvando. Senhor, eu te agradeço por fulano, por aquele outro, por aquele pastor, aquele outro pastor, pelo pastor que está agora, olha também por esse pastor. Eu te agradeço, Senhor, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque tem isso, porque tem aquilo. Senhor, eu te agradeço, porque tais vidas foram alcançadas. Enfim, agradeça, louve, adore o Senhor por esses 30 anos que o Senhor nos deu. Amém, meus irmãos? Então, fica aí esse aviso, esse convite. Eu vou estar lembrando nesses próximos domingos, para que os irmãos estejam convidando pessoas. Nós vamos lotar essa igreja, colocar cadeiras esses aqui, estender lá para fora. E se os irmãos prometerem que mais, a gente cancela aqui, faz lá no espaço mais aberto ali. Nós vamos agradecer, fazer aqui um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele nos deu 30 anos. Amém. Meus amados irmãos, eu também quero convidar aqui, antes de convidar, eu quero trazer uma instrução aos irmãos. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim na versão NVI: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Já falei para meus irmãos o meu testemunho. Eu me converti criança. Meu pai me levou para a igreja, me ensinou o caminho do Senhor, e lá eu descobri na escola bíblica dominical, e lendo o Evangelho de João, Amanda, que o Senhor Jesus é rico em graça e misericórdia, e Ele me salva. Então, meus irmãos, aqui tem uma orientação muito importante aos pais, e hoje eu quero dar um tempo maior sobre isso, diferente dos outros domingos, porque tem uma atenção, um alerta aqui. O mundo hoje está dizendo em todo lugar que não é mais os pais, mas que é o governo, que é o Estado, que são as instituições, que infelizmente a TV, as redes sociais, os professores nas escolas, as novas ideologias, as novas formas de pensar. Está todo mundo dizendo o que fazer com sua criança, está todo mundo dizendo para a sua criança o que ela tem que ser. E eu quero resgatar isso aqui nessa noite, em nome de Jesus, que as famílias dessa igreja entendam, em nome de Jesus, que não é todo mundo, é você. Pai, mãe, é você que é chamado para instruir a criança no caminho certo. Você sabe, assuma a sua posição, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E nós vamos ter a igreja daqui 30 anos. Quando eu falo para os irmãos que nós vamos orar pelos próximos 30, imagina, irmã Camila, quem vai estar aqui cantando no seu lugar. Já canta agora no estar, a gente vê, né, a participação. Imagina, o Luiz, quem é que vai estar pregando aqui no meu lugar? Imagina, sabe, meus irmãos, instrua a criança no caminho que deve andar. Traga a criança para a igreja do Senhor. Nós vamos ter uma EBF no dia 1º de agosto. Está sendo preparada. As irmãs estão chamando os irmãos para se reunirem. Se reúnam, irmãos. Planejem.
porque o Senhor está trabalhando essa nova geração para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Hoje eu demorei um pouquinho para falar sobre as crianças. Tomara que a mensagem seja mais rápida. Meus amados irmãos, então aqueles que se prepararam de acordo com o Ministério Infantil das Escalas, pode vir aqui. Quero chamar as crianças até 8 anos. Aqui na frente nós vamos orar por elas, nós vamos suplicar por elas, para que hoje elas aprendam mais um pouco do Senhor, segundo o Senhor preparou para elas. Amém? Amém? Todas as crianças aqui na frente, cada uma mais bonita que a outra. Oh, meu Pai, o Senhor é bom demais conosco. Que bênção, que bênção. Faltam algumas crianças aqui, mas orem por isso. Orem por isso. Amém, meus irmãos? Então, vamos orar aqui agora pela Rebeca, pela irmã Deusilene, o Luiz que vai ajudar, o Murilo que vai ajudar. Olha só, o grupo cresceu. E cada uma dessas crianças. Eu quero pedir que vocês fechem o olhinho, igual o papai e mamãe ensinou em casa. Junta as mãozinhas para se concentrar e vamos falar com o Papai do Céu. Oremos agora. Senhor, Deus, Pai de amor, muito obrigado por cada uma dessas crianças que o Senhor tem trazido à tua casa durante esse tempo. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui elas têm sido instruídas segundo o caminho do Senhor, segundo, ó Pai, o que diz a tua palavra. Por isso, Pai, hoje nós entregamos elas mais uma vez em tuas mãos, para que elas entendam, para que elas compreendam, para que elas sejam conduzidas pelo teu Espírito. Repreenda em nome de Jesus toda seta do inimigo, querendo, ó Pai, enganá-las, querendo trazer outros recursos, outras situações, outras vozes. Repreenda em nome de Jesus. Usa os pais, usa as mães, usa a tua igreja, usa, Pai, as nossas irmãs e irmãos que se dedicam no ministério infantil e cuida de cada uma dessas crianças. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, crianças podem ir. Amém. Amada igreja, nós tivemos um mês de maio riquíssimo, riquíssimo em orar por nossas famílias e acompanhando uma série de mensagens e de orientações de acordo com a nossa junta de missões nacionais em relação à família. Eu cresci e eu aprendi. Mas agora, meus amados irmãos, nós temos um outro chamado, um novo desafio de passar esse mês de junho, um mês de idolatria, um mês de avultamento do pecado sexual, um mês de entrega a bebidas alcoólicas, um mês de valorização dos vícios. Esse mês, meus irmãos, de idolatria, inclusive agora é famoso, porque agora nós temos uma Copa do Mundo acontecendo, nós vamos torcer, mas sem idolatria. Meus amados irmãos, neste mês, nós vamos lembrar o que é a graça do Senhor, o que o Senhor fez por nós. E nós vamos fazer isso tomando como base a carta escrita pelo apóstolo Pedro. Meus amados irmãos, incrível como o apóstolo Pedro, um homem pescador, um homem bruto, um homem pertencente à margem da sociedade, este homem transformado pelo Senhor Jesus, usado por ele como apóstolo de Cristo, como servo da igreja do Senhor, teve até mesmo a sua linguagem transformada, a sua vida toda transformada. Então ele escreve a primeira carta de Pedro, preparando a igreja para o que viria, uma grande perseguição desencadeada contra os seguidores do caminho. Nós vamos fazer essa reflexão e como tema dessa série de mensagens eu escolhi que um próprio verso que está na carta de 1 Pedro, nós vamos ler já já, mantendo-se firmes na graça de Deus. Pastor Josué, o pastor tem falado bastante sobre lembrar da graça, aplicar a graça de Deus. É interessante, meus amados irmãos, como nós temos uma memória que passa rápido. A minha memória, alguém fala que é de algodão, eu esqueço rapidinho algumas coisas. Rapidinho, principalmente se for coisa ruim. Não gosto de segurar não, irmão Elisés. Se veio chocante, se veio difícil, eu trabalho isso, entrego na mão, Senhor, daqui a pouco já esqueci, já era. Alguém veio falar, tu lembra quando aconteceu? Eu disse, não lembro não, contei de novo. Sabe, meus irmãos, mas às vezes nós vamos longe demais, esquecendo
o que o Senhor fez por nós. Eu tenho certeza aqui que todos os irmãos aqui presentes, toda a igreja aqui presente, está muito bem habituada ao conceito da graça, da justificação, ao conceito da salvação, da santificação, da glorificação que se dará na volta de Cristo e de sua igreja. E quão grande é essa graça. Eu sei que os irmãos já estão habituados de um Deus infinito. Sabe, meus irmãos, um Deus que está além do cosmos físico, pertencente ao cosmos espiritual. Muito se o cosmos físico é insondável para os seres humanos quando eles olham para as estrelas, quando eles olham para o profundo do universo. Imagina o tamanho do Deus infinito e eterno que está além disso. Mas que, meus irmãos, de acordo com Filipenses capítulo 2, humilhou-se a si mesmo, tornando-se carne. Olha, meus irmãos, quão grande é o universo. É o mesmo tamanho da humilhação dele em se tornar humano entre nós. Quão grande é, meus amados irmãos, como diz o Salmo 103, que foi lido no início do culto, tão alto é os céus acima de nós, também é tão alto o amor dele por nós, esquecendo-se dos nossos pecados. Amada igreja, é necessário nós mantermos firmes na graça de Deus, nesse tempo de pecado, nesse tempo em que as pessoas não se sentem mais dignas de Deus, não se sentem mais dignas de estar em culto, não se sentem mais dignas de estarem servindo na igreja em uma certa função. Em tão pouco tempo de ministério, meus irmãos, eu já ouvi quem diz assim: olha, pastor, eu não posso fazer isso porque eu cometi isso, eu estou nessa situação. E é crente no Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, a nossa mente de algodão, espiritualmente falando, se esquecendo dessa tão grandiosa graça de Deus. E isso, meus amados irmãos, porque sentimos pressão do mundo, sentimos o peso do pecado, sentimos a angústia deste mundo. Então, meus irmãos, durante este mês, nós vamos pegar esses 5 capítulos de 1 Pedro. E nós vamos falar domingo após domingo, com a ajuda, inclusive, do irmão Francisco. Nós vamos falar domingo após domingo também nos PGs, da grandiosidade da graça de Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, voltar nesse pensamento e entender o que significa essa graça. Eu peço que os meus irmãos abram rapidamente os 2 textos que vai direcionar toda a série de mensagens. Não é a mensagem de hoje. São 2 versículos que eu apenas quero ler com os irmãos. Em 1 Pedro, logo no capítulo 1, está escrito ali, verso 13, eu coloquei na projeção, pode apresentar aí, Paulo, pula aí 2 slides, você vai chegar nele. Diz assim, 1 Pedro 1,13: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. O apóstolo Pedro, no momento que ele estava pressentindo e já sabendo o que ia ocorrer com a igreja, ele diz para a igreja: estejam atentos, estejam com a mente preparada e coloquem a esperança de vocês na graça que será dada quando Jesus for revelado. Quando, meus amados irmãos, aperta a pressão, quando, meus amados irmãos, aperta a angústia do mundo, alguns ficaram tristes como eu fiquei, porque houve um assalto, porque houve uma invasão no nosso espaço e levaram o que era nosso. E a gente fica triste, sabe, meus irmãos? Pressão, angústia, tristeza, dor, o peso desse mundo. Quando tudo isso está acontecendo, meus amados irmãos, a palavra do Senhor já tem a resposta para todas essas crises, dizendo que a nossa mente, o nosso coração, não se apoia como o mundo se apoia em todas essas coisas, mas se apoia na graça inaudita do nosso Deus, quando Ele for revelado. O final da carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, também está projetado aí. Coloca, por favor, meu querido Paulo. 1 Pedro 5,13 diz, o apóstolo Pedro dizendo o seguinte: os irmãos sabem,
que o apóstolo Pedro provavelmente não escrevia, provavelmente ele não era letrado, e ele continuou assim sendo homem de Deus por toda a sua vida, mesmo não letrado, e fez o que fez, falou o que falou e escreveu essa carta. E olha só como é que isso aconteceu. 1 Pedro 5,12. Com a ajuda de Silvano, também conhecido por Silas, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Os 5 capítulos de 1 Pedro é um resumo. Ele está dizendo: eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Você quer saber qual é a verdadeira graça de Deus? Leia estes dias. Nós vamos trabalhar durante todo este mês. Leia esses dias a primeira carta de Pedro, porque ele resumiu o que é a verdadeira graça de Deus. Ele leia com muita atenção. Leia pausadamente, com muita atenção, versículo após versículo. Compreenda, leia na sua linguagem bíblica, na sua versão bíblica preferida, e veja o que ele resumiu ali. E ele fez isso, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Então ele diz aí no verso 12: mantenham-se firmes na graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Quando vem a pressão, quando vem a angústia, quando vem as crises, quando vem as doenças, quando vem a ameaça de morte, quando vem o luto, meus irmãos, quando vem as perdas, mantenham-se firmes na graça de Deus, porque tudo isso aqui está passando. O que nós precisamos é duradouro. O que nós precisamos é eterno. O que nós precisamos é seguro, é garantido e está na graça de Deus. Volta, por favor, 2 slides anteriores. Eu coloquei para os irmãos entenderem um pouquinho a palavra graça. E eu separei no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra graça, olha, meus irmãos, quando eu trago essas palavras no hebraico e grego, não é mostrando algo. É para a gente pegar o significado bíblico. Não sempre faço isso, mas às vezes é necessário. A tradução que está aqui com essas letras nossas é uma transliteração, tanto do hebraico quanto do grego. Ou seja, não é assim no original que é escrito. Mas dessa forma a gente consegue ler em português. Então, o termo hebraico que se refere à palavra graça em todo o Antigo Testamento são essas duas principais: o substantivo shem e o verbo shanã. Quando os israelitas falavam isso no contexto de suas literaturas, é como falar de um favor imerecido, de um ato de benevolência. Olha o que diz Números 6:25, esse é conhecido dos irmãos: o Senhor faça aquela bênção sacerdotal, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o rosto dele, sobre ti, e te conceda graça. Ou seja, te conceda favor imerecido, te conceda benevolência. No Antigo Testamento, meus amados irmãos, a palavra graça tem muito com o poder de um Deus Criador e infinito curvar-se para falar com os seres humanos, para revelar-se a Abraão, a Moisés, a Jacó, enfim, e revelando-se a cada um daqueles homens debaixo do pecado. Deus se curva para falar com eles. Um texto muito interessante sobre isso, que eu gosto de citar às vezes em mensagens, está lá no Salmo 40, verso 1, que diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Meus amados irmãos, como eu disse, falando lá de Filipenses no início, como eu disse, desse Deus que está além desse universo insondável, num cosmos muito mais infinito, além da nossa capacidade de imaginação. Esse Deus se humilha, se curvando para ouvir você quando você ora, para ouvir você quando você clama. A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, quando você chama, quando você invoca, quando você diz socorro, Senhor,
Olha para mim agora. Quando você se submete a Ele, Ele se inclina e te salva. É isso que diz toda a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, esse é o conceito de graça no Antigo Testamento, que foi emprestado para o Novo Testamento e ganhou um sentido muito mais amplo. No Novo Testamento, graça passa para o grego koiné, que era o grego comum, o grego do dia a dia das pessoas, o grego comercial. E aí passa para esse grego charis, o charis. E aí diz assim, em João capítulo 1, verso 16, inclusive li isso com os jovens hoje pela manhã, todos recebemos da sua plenitude, está se referindo a Jesus Cristo, ali naquele contexto de João 1, dizendo quem é Jesus. Recebemos todos da sua plenitude, graça sobre graça. Está lá em João 1,16, charis ante charis. Graça sobre graça. Esse é o termo que aparece no Novo Testamento de modo geral para se referir à graça. E ali, meus irmãos, no Novo Testamento, como bem os irmãos sabem, o conceito de graça é atribuído a Jesus. É um presente gracioso, tem o mesmo significado do Antigo Testamento. É um favor gratuito e está concentrado na pessoa de Jesus. De tantos versículos que poderíamos citar aqui, dessa concentração da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, eu destaco o que se encontra na bênção apostólica ali em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o favor imerecido do Filho de Deus revelado, seja sobre sua vida, seja sobre vocês. É a bênção apostólica que resume o conteúdo do Novo Testamento. Amados irmãos, nós somos alvos, nós somos o fim, o objetivo final de um Deus rico em graça, de um Deus que salva. A graça, meus amados irmãos, é a atitude de dar de graça, de graça, ir buscar o pecador. É a ovelhinha que se perdeu das 99, é o cego que gritava na beira do caminho, é o paralítico de 38 anos, é a mulher samaritana excluída da sociedade, é a mulher adúltera que seria apedrejada. Somos todos nós, meus amados irmãos, buscados por Cristo Jesus, por sua graça inaudível, por sua graça infinita. Amados irmãos, graça é garantia. Graça é garantia de salvação. Você é salvo. Você é salvo. Não porque você merece. Não porque você é bom. Não porque somos bons. Não porque trazemos dízimos, ofertas, celeiro do amor. Não porque estamos nos reunindo como igreja. Não porque temos o nosso nome arrolado em um rol de membros. Ou porque fomos batizados. Não porque somos bons cidadãos, bons pais, bons maridos, maridos fiéis, mulheres fiéis. Não por isso. Nós somos salvos. Porque a graça do Senhor Jesus é a garantia dessa salvação. Eu já falei e eu vou repetir. Não há nada em você que possa melhorar ou diminuir o efeito da graça de Deus. Não há coisa que você faça, não há estrela que você tome para você que te coloque, eu mereço essa graça, eu mereço esse amor. Não há nada que você faça, meu irmão, que te torne melhor e mais apropriado para a graça de Deus. Você nunca vai conseguir, nós nunca vamos conseguir. Por outro lado, meus amados irmãos, não há pecado, não há lama, não há toleiro de pecado, não há culpa humana que seja suficiente para dizer, esse não merece a graça de Deus. O que assaltou o nosso espaço é algo da graça de Deus. A gente fica chateado, mas ore por ele, porque Cristo pode salvá-lo. Sabe, meus irmãos,
amor de Deus, como é impressionante a garantia do amor de Deus. Eu coloquei no slide seguinte, pode colocar, os irmãos podem até achar engraçado, pastor, o trigo de José. É isso mesmo, o trigo de José. Eu coloquei um desenhozinho ali de um trigo, uma sementeira de trigo. Se os irmãos forem para... Eu não coloquei esse texto, se os irmãos puderem, vão lá. Abra, nesse momento, o que se encontra ali em Gênesis, no capítulo 41. Quem tem celular pode acessá-lo também pelo celular. Gênesis 41. Nós vamos ler, eu vou ler só uns 5 versículos, menos. Olha só, um exemplo do que é a graça de Deus, de como ela envolve todos os aspectos da nossa vida, sejam bons aspectos, sejam aspectos ruins. Seja as estrelas que você conquistou, ou o pó, a lama por onde você tem se rastejado. Olha, meus amados irmãos, Gênesis 41, o trigo de José. Na verdade é o trigo de Deus. Mas para lembrar quem foi José. José, meus irmãos, vivia de mal a pior. Ele foi levado de castigo em castigo sem merecer. De forma injusta ele foi maltratado. Ele foi jogado em poço. Ele foi arrastado por caravana de comerciantes de escravos. Ele foi vendido como escravo de um senhor no Egito. Ele foi de lá assediado e envolvido em tramas de mentiras. De lá ele foi parar em uma cadeia, em uma prisão. José foi de mal a pior, de buraco em buraco. A vida dele estava em crise. As pressões que ele passava eram terríveis. As angústias que ele passava eram terríveis. Ele ficou anos sem ver seu pai. Ele não voltou para sua terra, a não ser uma visita rápida. Ele não voltou para sua terra. Foi sepultado no Egito. Profetizou uma profecia que se cumpriu 400 anos depois, quando os israelitas saírem daqui e levem meus ossos. José foi tirado do seio da sua família por inveja, por ciúmes, maltratado de pior a pior, de angústia em angústia, de pressão em pressão, de crise em crise. Parece que não acabam nunca esses problemas. Quando eu consigo resolver uma coisa, começa outra situação. Mas o trigo de Deus, que virou o trigo de José, muda tudo. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, esse texto de Gênesis 41, a partir do verso 25, é muito especial. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Já está José diante do faraó aqui. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Quem está para fazer? Quem vai fazer? Deus. Deus governa a história. Deus governa os faraós. Deus governa os egípcios. Deus governa a bonança e a falta. Deus governa tudo. Tudo. Ele governa a sua prosperidade e a sua angústia. Tudo está nas mãos de Deus. Por isso esse versículo é muito especial. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Aí ele explica o sonho, José falando. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Verso 28, é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Ele vai fazer 7 anos de muita fartura para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho, aí eu termino por aqui, o verso
32, o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus e se apressa em realizar. Deus resolveu dar 7 anos de fartura e também resolveu dar 7 anos de angústia. Eu não sei que angústia você passa em sua vida, que crise você passa em sua vida, mas você já parou para pensar que essa angústia e essa crise pode fazer parte de algo muito maior que você não entende agora? Hoje nós entendemos o José. Se nós pudéssemos voltar, calma José, vai dar certo no final. Sabe, meus irmãos, não há fartura e não há angústia, não há estrelas e não há miséria espiritual que te faça merecedor ou indigno de ser alvo da graça de Deus. Portanto, meus irmãos, voltando aí para Pedro, primeira carta de Pedro, focando apenas no capítulo 1, não se preocupe, estou controlando o tempo. A nossa primeira mensagem nessa série, mantendo-se firmes na graça de Deus, é a graça que nos sustenta. Leia comigo agora, do verso 1 ao verso 6, os irmãos verão o que eu estou falando. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 6, eu não coloquei, agora os irmãos têm que fazer o exercício de abrir também. 1 Pedro 1, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betina, escolhidos de Deus de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Bendito seja o Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por Pedro, muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pelo que está escrito nessa leitura, Pai. Por Sua grande misericórdia em usar os Teus servos em Tua palavra e trazer conforto nos dias de hoje, para as pessoas de hoje, para a igreja de hoje, ao nosso coração. Um conforto, Pai, baseado tão somente na garantia da Tua salvação, a Tua graça inaudível. Obrigado, Pai, seja exaltado, e nós suplicamos que o Senhor nos ensine um pouco mais esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a graça que nos sustenta, a graça é garantia. A graça é garantia para todas as pessoas, de todos os lugares e de todos os tempos. A graça é garantia. E é importante dizer isso aqui, que é para todas as pessoas, de todos os lugares e de todos os tempos. Os irmãos podem ver nos versos 1 e 2 o destaque que Pedro faz aqui aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Aqueles peregrinos que foram primeiramente perseguidos em Jerusalém e agora eles foram dispersos, vejam. Eles não foram por conta própria, eles foram dispersos. Eles foram esparramados pela angústia, pela pressão, pelo o que o próprio apóstolo Pedro está dizendo, que ainda vai vir pior com Nero, um dos imperadores romanos mais brutais contra o cristianismo. Eles foram dispersos, eles foram levados para todos os lugares, longe do templo,
longe de Jerusalém, longe do círculo judaico, da segurança da nação de Israel. O Evangelho é escrito para todos esses peregrinos dispersos. E aí ele faz uma lista de cidades no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, já bem longe de Jerusalém, e na Bitínia, mais longe ainda, meus irmãos. Eu podia ter trazido um mapa. Amados irmãos, a palavra do Senhor de graça é garantia, porque é para todas as pessoas em todos os lugares. Não há distinção, não há separação. Pastor Josué, será que pessoas mais privilegiadas financeiramente, pessoas que têm famílias estruturadas, que moram em condomínios de luxo, que moram em lugares especiais, será que elas são mais favorecidas com a graça do Senhor? Não, e os irmãos sabem disso. Seja no lugar mais rico, a graça de Deus é para aquelas pessoas. Seja no lugar mais miserável, a graça de Deus é para aquelas pessoas. É para todas as pessoas. Entenda que a graça do Senhor é para você, é para o Parque Mingoni. Eu tenho feito questão de falar os nomes aqui dos bairros que eu conheço. É para o Faro, é para o Marília, é para o Cruzeirinho, é para o Moarama, é para o Nove, é para toda a região. Valparaíso, tem irmãos aqui do Valparaíso, Santa Maria, é para Riacho Fundo, é para o Gama, meus amados irmãos. O Evangelho da graça de Cristo Jesus é para todas as pessoas. Então eu quero trazer essa ênfase nesse momento através da palavra de Pedro aqui. Que não importa onde você vive, como você vive. Não importa qual é a situação que você se encontra. Não importa, a graça de Deus é para você. É para você. É esse conceito, meus irmãos, de nós andarmos como Pedro falou, mantenham-se firmes na graça de Deus. É saber que essa graça atravessou o tempo, os anos, os séculos, e é para nós também. É a mesma graça, não mudou. Não mudou, meus irmãos. Talvez você sonhe, seria bom se eu tivesse vivido na época de Pedro, na época de Paulo, na época de Jesus. Não teria sido bom ver Jesus pessoalmente. Meus irmãos, não pense nisso. Esse é o seu tempo. Você foi colocado aqui agora para conhecer a graça do Senhor nesse tempo. O texto que se destaca aqui no capítulo 1, no versículo 4 e 5. Olha só como diz, meus irmãos, os versos 4 e 5. Para uma herança que jamais poderá perecer. Os irmãos percebem a passagem do tempo aqui? Não haverá tempo em que a graça do Senhor vai perecer. Não há tempo, meus irmãos. A mesma graça que Pedro estava falando aqui, que Jesus veio trazendo graça sobre graça, está aqui agora. Essa mesma salvação anunciada, uma herança que jamais poderá perecer, vai muito mais longe do que nós aqui agora. A graça do Senhor alcançará a geração, a próxima geração da PIB Mingoni. Como nós dizemos, nos próximos 30 anos, muitos de nós já estaremos aqui. Sabe-se lá onde estaremos. Mas sabe, meus irmãos, a graça do Senhor estará aqui, com os crentes daquele tempo, nessa igreja, talvez naquele novo templo que estamos sonhando em construir, talvez muito maior, permanecerá além desse tempo, para além de nós. O versículo 4 ainda diz, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. E aí passamos para o 5, que mediante a fé, para macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. A palavra, meus amados irmãos, é garantia. A graça do Senhor é garantia, porque não é um tesouro guardado no seu coração somente. Não é um tesouro que você guarda debaixo do colchão, ou no melhor banco, ou no melhor paraíso fiscal. Não é riqueza.
não é algo que tem nas suas mãos. Ela está guardada nos céus. Para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, você quer mais garantia do que isso? A graça do Senhor é para todas as pessoas, de todos os lugares, em todos os tempos, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Eu costumo falar para os adolescentes, que o Jorge falava muito com eles, e agora fala com os irmãos. Deus sabe, irmão Marcos, o último cristão que vai nascer. Nós não sabemos de nada, mas Ele sabe quando isso se dará. Deus sabe o exato momento em que aquela última alma arrependida se dobra aos joelhos. E aí Jesus volta. A graça do Senhor Jesus é garantia para todas as pessoas, de todos os lugares e de todos os tempos. Você é alvo dessa graça. Ela é para você. Você não pode fazer nada que faça merecer mais um grau dessa graça. E não há nada que você possa fazer para você sair indigno aqui dessa noite. Participei do culto, estou saindo vazio. A graça de Deus não me alcançou. Ilusão. Falta de percepção espiritual. Não há nada que você possa fazer para não merecer essa graça. Meus amados irmãos, durante este mês, levante a sua cabeça. Claro, se curve, se prostre, mas faça isso para você entrar na presença santa de Deus. Mas quando você fizer isso, se levante e levante a sua cabeça. Caminhe, meus irmãos, olhando para os céus. Caminhe, meus irmãos, olhando para essa graça inaudita que te alcançou. O verso 24, o apóstolo Pedro, ele cita outra passagem das Escrituras lá em Isaías 40. Acabei de falar de Isaías 40 aqui, só que ele cita o verso 8. Ele diz assim: toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ele encerra o capítulo 1. Quer dizer, o capítulo 1 foi dividido depois, né? Os capítulos são divididos depois, a carta inteira. Mas encerrando o capítulo 1, essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Uma graça que é para todas as pessoas, de todos os lugares e de todos os tempos, até a volta do Senhor Jesus. Saia daqui hoje como uma pessoa que é alvo da graça de Deus. Além disso, meus amados irmãos, eu posso denotar aqui e destacar essa noite, é necessário fazer isso, amando do Evangelho, o significado do Evangelho de Cristo. Que essa graça é garantida por meio da ressurreição de Cristo. O verso 3, voltando nele, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, meus amados irmãos, não há poder algum em nossas mãos. Não há, como eu já falei, reitero e repito de uma forma diferente agora, você não tem nenhuma capacidade, nenhuma iniciativa para ser digno de ser salvo. Você é salvo porque Jesus tomou o seu lugar e venceu a morte. O Senhor Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo, irmão Wesley, é a base do Evangelho. É por causa da ressurreição de Cristo, é por Ele ter vencido a morte, que o cristianismo se diferenciou das religiões daquele tempo e perpassou os séculos. É por causa do testemunho ocular de homens que viram Cristo ressurreto, que o Evangelho chega a nós hoje límpido, claro, dizendo de um Deus que
esteve aqui, que foi morto, mas porque Ele é Deus, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a condenação. Aquilo que pairava sobre nós, aquilo que era nosso, somente para nós, Ele venceu. Ele venceu por você, meu irmão Marcos. Ele venceu. O apóstolo vai dizer que mais de 500 irmãos viram, o apóstolo Paulo agora, mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. Vai dizer que depois de ressurreto, ele caminhou e comeu com os discípulos, deu novas instruções para eles por cerca de 40 dias. E foi passando de testemunho em testemunho até se tornar escrito e até chegar a nós. Esses dias eu estava vendo aquele ator famoso de Hollywood, Mel Gibson. Ele está dirigindo um novo filme, continuando o primeiro que ele fez, Paixão de Cristo. E ele está dirigindo um novo filme para mostrar a ressurreição. E aí, claro, chama a atenção, Mel Gibson, que não é crente, fazer isso. E ele é entrevistado, na entrevista alguém pergunta: Mel Gibson, você acredita? Depois eu não procurar, pesquisa, vocês lerem a matéria completa. Interessante, claro que ele vai colocar um monte de palavras ali que não pertencem a nós. Mas ele diz, a pergunta é feita assim: você acredita mesmo que isso aconteceu? Que Jesus ressuscitou? O filme que ele está fazendo é sobre isso. E aí ele responde, eu achei interessante a resposta dele. Tira os palavrões e você vai dar uma resposta interessante. Ninguém morreria por alguém que não fosse verdade. Como eu vou mostrar para os irmãos já, todos os apóstolos foram martirizados. Todos morreram por Cristo. Todos entregaram sua vida. Aquela igreja, a primeira igreja, a segunda igreja, até o quarto século. Até o ano 405, quando o imperador Constantino, o imperador romano, resolve, por conveniência, trazer o cristianismo para o Estado romano. Até lá, cristãos foram mortos um após outro. Devorados por leões, colocados em caldeirões de óleo fervente, dilacerados, esfolados, arrancados suas peles. Sabe, meus irmãos, o cristianismo cristão morria, conhecido, a gente conhece como o termo Marte. Eles morriam pela fé. Mel Gibson, ele vai dizer: ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Você morreria por uma mentira? O que garante a ressurreição de Cristo Jesus é o poder de Deus que nele habitava, ele era Deus. E o que garante que isto é verdade, meus irmãos, é o próprio passar dos séculos, de testemunho em testemunho, pessoas cheias do Espírito, cheias da palavra de Deus, que reconhece dentro de si um Cristo ressurreto. Você que está aqui sentado essa noite, você reconhece um Cristo ressurreto? Jesus ressuscitou. A palavra do Senhor vai dizer que a garantia de Deus para a nossa salvação está nele mesmo. Ele mesmo é a garantia. Não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é a garantia. E por último, meus irmãos, posso ver nesse texto, além de que a graça de Deus é garantia para todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos, que se dá por meio da ressurreição de Cristo, ela está acima de toda angústia, de toda crise. Quando Pedro escreve essa carta, os cristãos já eram esparramados pelo mundo por perseguição, mas eles não imaginavam que ainda ia vir muito pior. Pedro sabia e escreveu a carta. Prepare, esteja com a mente atenta. Coloque a esperança de vocês na graça que será revelada em Cristo. Mantenham-se firmes na graça de Deus. O versículo 6, nós já lemos aqui, mas eu leio por uma última vez. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quantas vezes nós deixamos de participar da comunhão da igreja por causa que eu estou triste? Não vou fazer porque aconteceu isso, eu não dou conta. Meus amados irmãos, como era falado antes, eu repito para vocês agora: quando você estiver triste, aí você tem que vir para a igreja. Quando
você estiver com sua mente confusa, é aí que você tem que vir para a igreja. Quando você estiver passando por crise, por luta, por dificuldades, por questões financeiras, por crise no casamento, quando você estiver passando angústia, é aí que você tem que estar sentado aqui, ou de pé, servindo, ou de joelho prostrado diante de Deus que se inclina para te ouvir. A sua dor não é maior que a glória que será revelada em você. O próprio texto, através do apóstolo Paulo, fala que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória do porvir. E aí, meus irmãos, nesse verso 6, diz que é necessário, por enquanto, ser entristecido por todo tipo de provação. Talvez você esteja pensando assim. Pode colocar o próximo. Quando eu acho que estou sendo entristecido por todo tipo de provação, eu lembro de Tiago, irmão de João, que foi decapitado em Jerusalém no ano 44, o primeiro a morrer. Não teve nem tempo de exercer um ministério, praticamente. Quando eu acho que estou sendo entristecido por todo tipo de angústia, de pressão, aí eu preciso lembrar de Tiago, filho de Alfeu, o Tiago menor, que foi lançado da torre do templo. Olha o que aconteceu com esse homem. Ele foi lançado da torre do templo. O que sobrou dele foi apedrejado. E o que sobrou, pegaram a cabeça dele e colocaram em um garrote, que era um instrumento de tortura, onde vai apertando um parafuso por trás. E esse metal vai se fechando, quebrando em pedaços o crânio. Foi assim que Tiago morreu, segundo a tradição. Quando eu acho que estou sendo entristecido por todo tipo de pressão, de crise, eu preciso de lembrar de João, o irmão de Tiago, que, apesar de ter morrido de morte natural, morreu longe dos seus, exilado por anos na ilha de Patmos, longe de todos os seus. Quando eu acho que estou sendo, pode colocar o próximo, que estou sendo entristecido por todo tipo de provação, é preciso lembrar de Judas Tadeu, não o Iscariotes. O Judas Tadeu é outro Judas, um dos discípulos de Jesus. Ele foi morto por estrangulamento. Depois ele foi decapitado por um machado na Pérsia. Segundo a tradição. Quando você pensar, meu querido, que você está sendo entristecido por crises desse tempo, lembre-se de Pedro, o que escreveu essa carta, que mais tarde, no ano 67, é crucificado de cabeça para baixo. Quando você pensar que a sua dor não pode ser suportada, lembre-se de Filipe, outro discípulo, enforcado perto de Cartago. Quando você achar que está sendo entristecido por todo tipo de provação, lembre de Mateus, escreveu o Evangelho, foi morto a apunhaladas, aquela faquinha pequena, morto a apunhaladas na Etiópia, segundo a tradição. Lembre-se de André, irmão de Pedro, aquele que levou Pedro a Jesus. Ele morreu crucificado na Grécia em uma cruz em formato de X, segundo a tradição, segundo os pais da igreja. Lembre-se de Bartolomeu, que tem outro nome, Natanael, aquele que quando creu, quando foi levado por Filipe a Cristo, ele creu, ele chamou Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus. Ele foi esfolado, meus irmãos, vivo na Armênia, ou seja, a pele dele foi arrancada do seu corpo enquanto ele estava vivo. E assim ele morreu. A tradição diz também que Simão, o Zelote, foi morto a golpes. Pode colocar o último. Morto a golpes, depois cortado em pedaços na Pérsia. Que Tomé, o chamado Dídimo, aquele que creu depois de muitas dúvidas, ele foi morto a golpes de lança na Índia. Segundo a tradição. Meus irmãos, Matias podia ter sido poupado dessa. Ele entrou para substituir Judas, que traiu. Mas ele também, como testemunha ocular de Cristo, quando pressionado, quando entristecido por todo tipo de provação, ele foi crucificado na cidade costeira de Coti, que é a atual República da Geórgia. Amados irmãos, eu não sei qual é a crise que você está passando nesses dias, mas mantenha-se firme na graça de Deus. Amém. Faça isso.
Deixe a angústia deste mundo. Não carregue mais isso. Suporte, meus irmãos. Leia 1 Pedro essa semana. Leia durante todo este mês. E saia daqui, este mês, certo de que a graça do Senhor é garantia de salvação. Fique de pé nesse momento. Eu quero encerrar este culto orando ao Senhor agora por sua vida, suplicando ao Senhor que você saia daqui nessa primeira mensagem, dessa série de mensagens, com muita compreensão do que é a garantia da graça de Deus. Não há angústia, não há dor, não há assaltante, não há, meus irmãos, inimigo, não há Satanás, não há, meus irmãos, pressão, não há, meus irmãos, nada que abafa o significado dessa graça do Senhor. Feche seus olhos agora e ore você mesmo. Consagre o seu coração ao Senhor. Resista, meus irmãos, essa pressão. Resista esse cansaço. Resista essas dúvidas. Resista esse medo, essa angústia. Resista. Creia no que o Senhor Jesus já fez por você. Receba e entenda essa graça que você já recebeu. Deixe o Senhor te salvar. Deixa Ele te santificar. Deixa Ele conduzir sua vida. Entregue-se ao Senhor. Eu gostaria de perguntar se há alguém aqui nesta noite que está afastado do caminho do Senhor e hoje entendeu essa palavra, que quer receber essa graça do Senhor. Levante sua mão e eu vou orar por você. Há alguém nessa noite aqui? Há alguém que andou, que tem trilhado esse caminho de desespero, de angústia, de pressão, e que hoje entendeu que a graça garantida do Senhor, nosso Deus, te salva? Levante sua mão e eu vou orar por você. Nós vamos orar como igreja por você. Eu não vou insistir, mas se você fez isso esta noite, procure um irmão dessa igreja ou me procure ao final e converse, porque nós precisamos orar por você. Nós precisamos te ajudar a compreender ainda mais essa graça. E você, meu irmão, meu querido irmão, celebre o Senhor. Você é muito abençoado. Você é coberto de graça, envolvido por misericórdia eterna. Celebre o Senhor. Descanse em nome de Jesus. Amado Deus, Pai de amor, muito obrigado por tua palavra, Pai, de 1 Pedro. Muito obrigado, Senhor, porque em todas as escrituras o Senhor esclarece que a iniciativa é toda tua, que o poder é todo teu, que a garantia é dada pelo Senhor, que não há nada que façamos para diminuir o efeito da tua graça salvadora, e nem há nada que façamos para merecer ainda mais. Como o Senhor é gracioso e bom, como o Senhor é justo e digno de louvor. Seja exaltado o teu nome, Pai. Eu suplico que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor conduza durante essa semana, cheios da graça do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, que sempre esteve com sua igreja através dos séculos, graça sobre graça, dia após dia, nunca cessou, e que está hoje sobre esta igreja, sobre nós esteja hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Que o Senhor seja engrandecido. Que você possa agora sentar, enquanto o nosso Ministério de Música canta essa canção, e você encerrar o seu culto. Que você tenha uma boa semana. Nossa palavra de gratidão a todos que servem em sua casa, a casa do Senhor, na recepção, na projeção, no preparar das canções,
na organização de tudo que acontece aqui, a nossa gratidão, porque vocês são leais servos do Senhor Jesus. Usados por Ele, pela graça do Senhor. O Senhor os abençoe em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Isso